Finalmente, a Jovem Pan, através da participação do seu novo comentarista, Adrilles, finalmente, gente, não estava mais suportando esse Caio sem noção, passa pano, né? Adrilles, mesmo sendo um que assume a posição de direita, alguns momentos ele está demonstrando uma clareza argumentativa muito mais objetiva, principalmente com relação aos pardos, pretos e mestiços. E realmente eu concordo com ele. Quando você coloca pardo como negro, aí você pega a régua e vai numa cadeia e pega o pardo e vê como negro. Olha só como os negros são vítimas. Aí você vai no restaurante, você vê que é pardo, aí você fala, não, essa maioria de pardas é branca. Então, esse critério sócio-ideológico de identificar todo mundo como negro, ele é absolutamente equivocado, porque negro no Brasil mesmo é 10% da população. Não, Adrilles, mas a leitura social é completamente... A mixigenação no Brasil é um fato. Você gostando ou não, é um fato. O erro persiste em você querer relacionar a mestiçagem, a realidade da população brasileira com eu não tenho culpa de nada, eu não tenho nenhuma dívida, eu não tenho que pagar nada, eu não devo nada a ninguém, aos negros, aos pretos, à escravidão, porque eu sou mestiço, porque Brasil é mestiço e agora tudo vai ficar por isso mesmo. Não. É esse ponto que precisamos trabalhar e abrir mão dessa narrativa. Por que abrir mão dessa narrativa? Porque o Brasil, se hoje você, pessoa mestiça, parda ou branca, tem privilégios como uma simples possibilidade de você ser aceitado no convívio social, mesmo que você, infelizmente, tenha que, talvez, alisar o seu cabelo, ou enfrentar algumas situações que você possa considerar preconceituosas, é fato que pessoas pardas e mestiças estão muito mais inseridas na sociedade do que pessoas pretas retintas. Foi a primeira vez na Jovem Pan que eu ouvi um comentarista branco saber a diferença entre um preto retinto com um pardo, com um mestiço. E melhor ainda, ele refutou brilhantemente essa falácia que a imprensa branca, de esquerda, impõe sem nunca questionar. Porque eles adoram dizer que o Brasil, a totalidade da população, a maioria da população é negra. Isso é um absurdo. Nós não somos maioria no Brasil, gente. Não mesmo. Não somos os pardos que são maioria. Lembrando que dentro da categoria pardo, se dá mole, a maioria é mestiça. E para fechar, tá bom? Vou repetir para você as informações do IBGE, do próprio IBGE, de 2018, onde 43,1% da população brasileira é branca e 9,3% pretas, 9,3%, tá bom? E 46,5% pardos. Então, como você pode observar, se brancos são 43,1% e 46,5% pardos, o que tudo indica que a maioria da população, a maior porcentagem, é constituída por pessoas pardas. Lembrando, deixando claro que dentro dessa categoria parda, provavelmente temos uma grande porcentagem de mestiços. Pessoas com fenótipo mestiço. Espero eu, com mais calma, fazer vídeo sobre o fenótipo mestiço. Porque mestiçagem existe também entre brancos. Mestiçagem existe também entre vários povos do mundo. Não é exclusivo para pessoas que têm uma aproximação ou uma origem afro. Não, tá bom? Mas eu estou muito feliz em ver hoje, 2019, novembro de 2019, deixa eu ver a data. Vou colocar aqui a data, 27 de novembro de 2019,
que finalmente um comentarista branco está sabendo que existem retintos e que pardos são a maioria da população. Eu estou falando isso porque eu tenho certeza que quando esse discurso chegar à boca de todos, ninguém vai lembrar que eu fui uma das primeiras a... Tá bom? Mas eu, abri estrada aqui com relação a isso. De que pardos são a maioria da população. E tem gente dizendo que eu que estou inventando isso. Olha só que absurdo. Então, é fato. É um fato. População indígena foi os primeiros a serem explorados aqui no Brasil. Mas eles mantiveram a etnia deles, né? É algo que eu vou falar rapidamente aqui. Eu achei o absurdo dos absurdos. Um pronunciamento do procurador Ricardo Albuquerque, do Ministério Público. Esse aí estudou, gente. Ele falou falácias absurdas. Uma delas, ele disse que a escravidão aqui no Brasil foi porque o índio não gosta de trabalhar. Então, a exploração de um ser humano para ele, nesse quesito, uma exploração forçada, para ele é algo como uma definição de não gostar de trabalhar, né? E um homem nitidamente, que dá para ver que ele não é o louro dos olhos azuis, né? Ele demonstra incrivelmente a sua ignorância. Que ele vai falar, vou falar uma coisa que talvez muita gente não goste, e defende que não há dívida nenhuma com quilombolas. Nenhum de nós aqui tem navio negreiro, nenhum de nós aqui se foi a família há 200 anos atrás. Tenho certeza que nenhum de nós trouxe um navio cheio de pessoas à África para ser escravizado aqui. Olha que absurdo. Então, gente, não é que uma vez que acabou a escravidão no Brasil e tudo parou de existir. Então, os palácios, as estruturas, a elite da época, a branquitude, foi eliminada. A escravidão acabou, os pretos foram jogados no meio da rua, sem um sobrenome. Então, se você está dizendo para mim que, meu Deus, eu não nasci há 200 anos atrás, então por que eu não tenho um sobrenome? Porque o meu sobrenome é um sobrenome que pertence a uma família. Porque Silva e Santos não é sobrenome, não é sobrenome africano, não me diz nada, porque eu não tenho um passado. A minha bisnona, a minha bisnona era ex-escrava. Então não tem esse papo de dizer que, meu Deus, 200 anos atrás. Tá na minha pele, tá na minha origem. Se a minha família hoje, por parte de pai, está no Morro do Pau Branco, é por causa de uma origem, é por causa de uma herança escravista no Brasil. Se hoje a maioria da população preta está nessa situação, é por causa de uma herança. Porque uma vez que a escravidão acabou, os proprietários de fazenda, até aqueles que trabalhavam, até mesmo aqueles beneficiados ou membros de uma determinada elite, eles continuaram a vidinha deles. E esses que viraram elite, viraram empresários. E esses empresários contrataram pessoas, e essas pessoas não eram pretas. A branquitude sabe muito bem se unir. A branquitude, até aqui na Europa, eles sabem muito bem ver quem é quem. E eles mantiveram, sim, os seus mundinhos, nos seus condomínios, nos seus clubes. E a vida continuou. E o preto foi jogado ao Deus dará. E isso é uma realidade ainda hoje. Então não adianta você falar aqui porque eu não estava ali, então eu não tenho culpa. Você sobrevive às custas dessa estrutura, dos resquícios dessa escravidão que aconteceu no Brasil. A Marina Silva, por mais que ela possa ter uma origem familiar afro, o seu fenótipo é de uma mulher parda, tá? Lembrando que já é algo incrível, porque
ela teve que superar muitos problemas. Isso não tira em nenhum modo as lutas de uma pessoa parda. Mas, se é difícil para ela que é parda, para um preto no Brasil vira quase impossível. É isso que precisamos ter um olhar mais crítico. Não é porque você não ganhar o rótulo de negro, isso significa que você não é aquele que também sofre as mazelas sociais. Você sofre, mas não pode ter a pretensão de acreditar que você sabe mais ou você vive igualmente as mesmas mazelas de um preto. Não. Ao menos, segundo a minha opinião, eu acredito que é assim. Eu não sou dona da verdade, eu falo dentro do meu ponto de vista, eu não quero ser radical e totalitária. Eu estou aqui para dar algo que, segundo a minha opinião, eu considero a melhor coisa a ser feita, ou algo que eu quero verbalizar com vocês, porque foi aquilo que eu vivi na pele. Eu estou aqui para crescer e aprender sempre ainda mais. Mas os meus olhos não podem negar a um fato, que a maioria da população brasileira é parda ou mestiça. E tenho ainda como base o IBGE, mesmo sendo extremamente a fonte mais precisa do mundo, é a referência que nós temos ainda. Pelo menos é aquilo que a população, é a voz do povo dentro das pesquisas. A minha esperança é que cada vez mais pessoas falem sobre isso, a imprensa fale, pessoas falem sobre isso, e cada vez mais, cada um de nós, você que está assistindo esse vídeo aqui, faça o seu papel, você mesmo no seu pequeno, você tem que repetir, mesmo que ninguém concorde, mesmo que a militância fique incomodada, repita, você diga, olha, a maioria da população é parda mestiça. Grava a porcentagem, tá? Grava essa porcentagem aqui, repita, tá? Se mantenha atualizado. Agora vai ter um novo censo em 2020. Se mantenha atualizado e continua a martelar sobre isso. É fundamental, porque você fala, depois no jornal outra pessoa fala a mesma coisa. E assim a gente vai conseguir quebrar essa falsa narrativa que está sendo forçada entre nós, que para mim é isso que cria separação. Porque você, além de sufocar pessoas pretas, vocês querem manipular a população mestiça, porque é um grupo muito grande. E os pardos, eles perdem totalmente o direito deles de se declararem pardos, e eles não têm nenhum lugar para debater os seus próprios problemas, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aí seu ponto de vista nos comentários, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!